quero ler a palavra do Senhor nesta noite, louvado seja Deus. Está no livro de Jó, no capítulo 29 e no versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: prosseguiu Jó em seu discurso e disse: quem me dera ser como fui nos meses passados, como no dia em que Deus me guardava. Glória a Deus por isto. No verso 13 ele diz assim: quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça. Glória a Deus. E eu acompanhava a sua luz e caminhava pelas trevas. Ah, quem me dera voltar aos dias da minha juventude, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda. Quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus filhos ao redor de mim. Irmãos, que palavra bonita, né? Lamento do nosso irmão Jó, ele fazendo um relato diante de Deus, o que ele estava passando, a situação que ele estava vivendo, a posição que ele estava. E a posição de Jó não era boa. O Jó já tinha perdido os seus filhos. O Jó já tinha perdido os seus servos. O Jó já tinha perdido o seu ouro. Jó também já tinha perdido a sua prata. Jó já tinha perdido as suas 500 juntas de camelo. Jó já tinha perdido o seu gado. Jó já tinha perdido as suas ovelhas. E Jó agora, por último, tinha perdido também a sua saúde. Mas ele faz um lamento, e ele com razão, ele faz um lamento, são 25 versículos, louvado seja o nome do Senhor, e esses 25 versículos, a história é a mesma. Ele sempre vem falando, e ele começa dizendo, no seu discurso, ele diz: quem me dera ser como eu fui no tempo passado, nos dias em que Deus me guardava. Ele achava que Deus não era mais com ele, porque havia tanta perda, havia tantas coisas que tinham acontecido na vida de Jó, ele tinha um sentimento que Deus não era mais com ele. Mas Deus nunca tinha abandonado ele, apenas o que estava acontecendo é que o nosso irmão Jó estava passando por uma prova. Jó era um homem de Deus, Jó era um servo de Deus, Jó era temente a Deus, Jó era fiel a Deus. É tão tal que Jó era tão fiel a Deus, e Deus era com ele, que o próprio Deus dá testemunho diante, ou seja, certa vez teve uma reunião no céu, está lá no livro de Jó, no início da história de Jó, teve uma reunião no céu, e o Satanás apareceu. E quando apareceu, ali estavam, ou seja, estavam os dois maiores, Deus Todo-Poderoso, e o Satanás, ou seja, é o maior no pecado, é o maior no erro, é o maior na morte, é o maior nas trevas. Então a Bíblia tem ele como o príncipe das trevas, e ele estava diante do Rei Deus Todo-Poderoso. Então quando o inimigo chega, Deus testemunha de Jó. Veja bem que era esse homem, a ponto de o nosso Deus testemunhar de Jó. Tu viste o meu servo Jó, temente e fiel a mim, que se dizia do mal. Ele disse: eu sei, conheço ele, é um homem bom, é um homem temente, mas o Senhor é com ele, Senhor. Tudo que ele faz, o Senhor coloca a mão. É por isso que ele é abençoado. Então Deus nunca se afastou de Jó, apesar das perdas, apesar das tribulações, apesar da cruz, apesar das dificuldades, daquilo que estava sobre Jó. Ele não entendia. Afinal de contas, ele nunca tinha passado por isso, não era a vida dele, não era o sistema dele viver, não era a forma, ou seja, do viver de Jó. Jó sempre aprendeu a viver feliz, prosperar, viver bem, ou seja, abençoado, abençoava todos. Jó era um homem paciente, a Bíblia diz que era o maioral, era o maior de todos, Deus era com ele, louvado seja Deus. Então, ele não tinha esse costume de viver na derrota, de perdas e mais perda, e perda a ponto de perder os seus 10 filhos, a ponto de perder sua saúde, a ponto de perder tudo que tem, e ele ficou só, já sem, e o único que ele tinha ainda, que ele achava que tinha, era a sua esposa. E no dia que ele começou ainda, mesmo na cama, no leito, ele doente, ele testemunha e fala da sua fidelidade com Deus. Ela diz: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Nem a mulher de Jó não era com ele, nem a sua esposa, do qual o filho já não tinha saúde, já não tinha nada. E ele agora achava que tinha sua esposa, e nem a sua esposa não era mais com ele. Era, irmão, era para todo efeito, era um desespero. E quando eu li essa mensagem antes de ontem, eu comecei a meditar nela. E orei, madrugada e tudo, e tenho meditado nela. E hoje, nos nossos dias, o que é que você tem perdido? Eu acredito, amado, que desde quando nós cedemos por pessoas, tivemos discernimento entre o bem e o mal, nós temos perdido, nós já perdemos muitas coisas também.
Nós já perdemos, ou seja, aquela amizade lá do colégio, né? Aquela amizade do tempo de estudante, do tempo de adolescente, e nós vem perdendo e perdendo. Uns já perderam boas amizades, outros perderam relacionamento, casamentos, outros perderam filhos, né? Outros perderam emprego, outros perderam empresa, outros perderam alegria, outros, igual Jó, perderam a saúde. E outros perderam a amizade até dentro de casa, a casa está dividida, né? E ele acha que tem, como Jó achava que a esposa era com ele, já não era mais. Então muitas vezes nós nos achamos só. E nós vivemos nesta vida de perda aqui, ganha acolá. E aquilo que a gente ganha, muitas vezes nós esquecemos, às vezes o que fica na mente, o que fica no coração, o que fica na alma, no espírito, são as perdas, e às vezes esquecemos dos ganhos. E Jó, louvado seja Deus, ele não estava satisfeito com isto. Glória a Deus. Aí entra o Romanos 12:2. Não vos conformei. O Jó não estava conformado com isso. Mas quando nós lemos no livro do profeta Joel, louvado seja Deus, aí sim, eu me lembro nesse texto, amado, que Deus diz o seguinte, louvado seja Deus, que vai restituir tudo que o inimigo levou. Deus vai te dar de volta. Nós devemos crer que Deus vai te dar de volta. Você tem de crer aquilo que você perdeu, que ainda hoje faz falta, que está te fazendo falta, que você olha para um lado e olha para o outro e sabe que um dia você teve, agora não tem mais. Um dia você era, agora já não é mais. Um dia você foi, agora já não é mais. Então você sente falta disto. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o profeta Joel, glória a Deus, ele diz que Deus restituirá tudo que o gafanhoto levou, tudo que o inimigo levou, Deus te dá de volta. Basta você ter fé. Pastor, mas é possível receber aquilo que eu perdi, aquilo que ficou para trás? Eu quero te dizer uma coisa, e eu quero que você guarde o que eu vou te dizer, e fique no teu coração, na tua alma. E depois você pode até anotar. Presta atenção uma coisa. Deus nunca colocou limite para a fé. E a fé nunca colocou limite para Deus. O que diz a palavra do Senhor? Se tu crês, tu verás a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, agora nós temos que fazer uma diferença. Glória a Deus, saber o que é de Deus e saber aquilo que nós perdemos e aquilo que nós nos livramos. O que é de Deus é aquilo que você se perdeu. O livramento não é de Deus. Porque muitas vezes você se livra do mau amigo, se livra de uma doença, se livra daquilo, se livra de uma emboscada. Então isso aí é um livramento. Isso aí é um livramento. Isso aí nós não queremos que venha de volta, não. Isso aí já foi e que se distancie, vai embora e não volte mais. O mal foi cortado pela raiz. O Senhor cortou pela raiz. E esse mal não vai mais brotar, ele não vem mais. Por quê? Porque aí não foi uma perda, aí foi um livramento. E o livramento está longe. Agora as perdas que nós perdemos, que nos faz falta, que nós sempre lembramos e que nós queremos de volta, que é bom para nós, que é bom para o reino, que é bom. Isso quando nós não falamos também só na parte secular, não. Falamos também na parte espiritual. Pessoas que perderam o contato com Deus. Pessoas que não lêem mais Bíblia. Pessoas que não vão mais à igreja. Pessoas que não têm mais vontade de cantar, que já cantavam, que já pregavam, faziam o reino de Deus, mas agora já não faz mais. Se você quiser, o Senhor vai restituir o que você perdeu, amado. Não se preocupa não, nem tudo está perdido. Não, existe o nosso Deus que pode, e aí vai se cumprir aquilo que aconteceu com Jó. Lá no final, não estamos falando do começo mais, do começo da história, estamos falando do começo, lá no final da história, que lá no livro de Jó 42:10, o Senhor diz, e Deus deu tudo de volta para Jó, quando ele começou a orar pelos seus amigos. Deus deu tudo de volta para Jó. O que ele achava que não via mais, deu 10 filhos, ele teve mais 10 filhos, né? Ele teve, ou seja, Deus, a Bíblia diz que deu agora em dobro para ele, tudo que ele tinha, Deus deu em dobro para ele. Deus restituiu. O inimigo levou, mas Deus mandou do céu bênção para Jó. E a Bíblia diz que até na sua velhice ele morreu feliz, ele descansou do Senhor. Deus chama Jó, ele sai daqui, ele era paciente, ou seja, fez a sua missão, louvado seja Deus, deixou um exemplo de paciência, deixou um exemplo de servir a Deus, nunca deixou de servir a Deus, nunca deixou, louvado seja Deus, estar nos caminhos do Senhor, glória a Deus, mesmo perdendo tudo, mas ele sabia que Deus era com ele, graças a Deus. Nós vamos orar nesta noite, em nome de Jesus, orar pelas pessoas que, glória a Deus, que pediram oração, né?
Glória a Deus por isso. Está aqui nesse livro, esse caderno. Nós vamos orar e nós vamos interceder. Vamos orar pela tua casa, nós vamos orar pela tua família, porque eu costumo dizer, o pior problema não é o que vem de fora, o pior problema é o que sai de dentro, né? É aquilo da nossa casa, da nossa família, é esse que tira o sono, é o problema da nossa casa, da nossa família, com os nossos, é esse que tira o problema. Tira o teu sono, aliás, tira a tua vontade de comer, tira a tua vontade de viver. Mas eu quero orar por você. Você não está só nesta luta, você não está só nesta caminhada, você não está carregando essa cruz só. Existe homem de Deus, existe mulher de Deus, que se interessa pela tua causa, que se interessa pelo teu problema, que se interessa pelo isso que você está passando. Você é filho de Deus como eu. Você precisa ser abençoado, e você vai ser abençoado, porque Deus é bom. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, por esse problema que vai sair agora. Ele vai ser cortado pela raiz para nunca mais brotar. Ele vai se derreter dentro desse corpo como a cera derrete diante do fogo, meu Pai. Meu Senhor Jesus, nós não falamos com a doença, com medo ou tremendo nas bases. Nós falamos com autoridade em nome de Jesus Cristo. Nós partimos para cima desse mal para destruir, Senhor, pela autoridade em nome de Jesus Cristo. O Senhor nos dá poder e autoridade, Espírito Santo. O Senhor diz, eis que eu vos dou poder e autoridade para expulsar demônio, para curar os enfermos. E é isso que nós estamos fazendo em favor deste homem e em favor desta mulher. É Espírito Santo de Deus, o meu Pai, o Senhor conhece este homem, o Senhor conhece esta mulher, o Senhor sabe como eles estão vivendo, o Senhor sabe, meu Pai, que esta causa é a causa urgente que não dá mais para esperar. Oh, Espírito de Deus, tem misericórdia desta mulher. Meu Pai, ela se encontra muitas vezes só, ela já olhou para um lado, olhou para outro e não sabe mais a quem recorrer. A única esperança é o Senhor, e é como diz o salmista, e é de lá que vem o meu socorro. Ele diz, eu esperei confiantemente pelo Senhor, e o Senhor me ouviu e se inclinou para mim e me tirou de um tremendo lamaçal. Oh, Espírito de Deus, nós nesse momento, Pai, nós entramos de cabeça, corpo e alma, Espírito, meu Pai, para ajudar esta pessoa que está sofrendo, meu Pai, em nome de Jesus. Eu uso a minha fé, eu uso, meu Pai, aquilo que o Senhor me deu. Nós usamos, meu Pai, todos aqueles que estão conosco, ou seja, nessa live, 7 minutos com Deus, nós estamos numa cadeia de fé, de pressa e poderosa para destruir as cadeias do mal, para destruir o mal, para arrancar pela raiz, meu Pai, para lançar fora, Senhor da glória, esse mal. Mas em nome de Jesus Cristo, eu declaro esse homem abençoado, esta mulher abençoada, esta casa restaurada, esse casamento refeito pela autoridade do nome de Jesus. Meu Pai, eu abençoo e consagro, declaro ungida e abençoada esta família, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e de Deus Espírito Santo.